Pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo. Nós vamos aqui para mais uma aulinha online de matemática, né? Espero que todos estejam ainda se cuidando, todos estejam bem nessa quarentena aí devido ao coronavírus. Nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Hoje nós vamos ver dois tópicos da geometria analítica, que é coordenadas do ponto médio e coordenadas do baricentro de um triângulo. Tá certo? Nós vamos ver a teoria aqui comigo, vou resolver uns dois exemplos e vou passar algumas atividades para que vocês possam treinar, né, tentar resolver. Lembrando que eu estou disponível para qualquer dúvida. Se vocês tiverem a dúvida em algum exercício, durante a explicação, vocês podem entrar em contato comigo para a gente estar sanando essas dúvidas, tá certo? Não fiquem com dúvidas. Qualquer coisa, vocês podem me perguntar para que a gente possa passar o conteúdo adiante, ok? Então vamos começar. Coordenadas do ponto médio. Então esse é o nosso primeiro tópico. Temos aqui um plano cartesiano com alguns pontos aí anotados, tá certo? Ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E e ponto F. Tá? É bom que vocês se familiarizem com o plano cartesiano, com suas coordenadas. A gente vai trabalhar muito com ele, tá certo? Dado esse plano cartesiano, vamos marcar aqui um segmento, por exemplo, aqui do ponto A até o ponto B. Nós já sabemos calcular a distância, né, o comprimento desse segmento, tá certo? E hoje nós vamos calcular o ponto médio. Onde é que está esse ponto médio, né? Quais são as coordenadas aí desse ponto médio? É aqui, é mais ou menos aqui, tá certo? Então a gente vai calcular as coordenadas desse ponto médio. Lógico que aqui eu coloquei o plano cartesiano, coloquei o segmento, mas tem uma formulazinha matemática que você não vai precisar fazer plano cartesiano, fazer segmento. Basta você colocar as coordenadas nessa formulazinha aqui. Então, vamos adiante. Então, vamos lá. Coordenadas do ponto médio. Aqui estão as duas coordenadas, né? O ponto A, coordenada 3 e 2, ponto B, menos 5 e 4. Então, dadas essas duas coordenadas, qual seria a coordenada do ponto médio? Está aqui a formulazinha para a gente achar essas coordenadas. Xm, né? Esse M é de médio. Então, a coordenada x do ponto médio, muito simples. Você vai somar a coordenada x do ponto A mais a coordenada x do ponto B e dividir por 2. Tá certo? Ou seja, fazer uma média aritmética das coordenadas x. Tá certo? Então, substituindo os valores que nós temos, aqui está. Ó. Então, a coordenada x do ponto médio seria o xa 3 mais o xb menos 5. Então, mais menos 5. Tem que haver esse joguinho de sinal aqui. Tá certo? Isso aqui ficaria 3 menos 5, mais com menos fica menos, 3 menos 5 sobre 2, que é igual a menos 2 sobre 2. Então, eu tenho aqui a minha coordenada x como sendo menos 1. Né? Menos 2 sobre 2, menos 1. Então, já tenho a coordenada x do ponto médio, tá certo? E como é que eu faço para achar a coordenada y? Ora mais, mesma coisa, né? Você vai fazer a média aritmética das coordenadas y. Ya mais yb dividido por 2. Né? Ya e yb. Agora você vai olhar para as coordenadas y dos dois pontos. Certo? Então, ó, y médio seria 2, que é a coordenada y do ponto A, mais menos 4, que é a coordenada y do ponto B. Aí faz esse joguinho de sinal aqui, ó, dividido por 2. Isso aí é 2 menos 4, que é igual a menos 2 sobre 2. Né? Se mais com menos fica menos, 2 menos 4, que dá menos 2, né? Menos 2 sobre 2. E nós teremos aí a nossa coordenada y. Coincidentemente, né, menos 1. Lógico que isso daqui é uma coincidência, nem sempre vão ser iguais, tá certo? Então, a nossa coordenada do ponto médio seria 1 e menos 1. Certo? Coordenada do ponto médio. Só ilustrando aqui,
o nosso segmento entre A e B, tá certo? A coordenada que nós encontramos foi aqui, ó, menos 1 e 1, tá certo? E esse seria aí o nosso ponto médio, ok? Se você quiser pegar uma réguazinha e botar no seu computador e medir daqui para cá e daqui para cá, vai dar bem certinho, né? As coordenadas estão todas bem alinhadas, então vai dar bem certinho aqui. Eu já fiz isso, tá? Então tá aqui o nosso ponto médio. A gente simboliza, né? Por M, tá? Então, ponto médio, ainda faltaria aqui um AB, né? Ponto médio de AB é a coordenada menos 1, certo? Então, tranquilo, coordenada do ponto médio, basta você fazer a formulazinha, né? XA mais XB por 2, YA mais YB sobre 2 e calcular as coordenadas, tá certo? Lógico que aqui eu estou fazendo, novamente lembrando, eu estou fazendo a parte algébrica, mas vai ter a parte em que há questões contextualizadas. A gente vai precisar da ajuda do nosso português para interpretar a questão, para poder chegar nessa parte algébrica. Isso daí a gente faz durante os exercícios, tá certo? Ok? Tranquilo? Podemos passar para o próximo tópico. Coordenadas do baricentro de um triângulo. Bem, agora aqui a gente já entra num pouco mais complexo na hora de interpretar alguns problemas. A parte algébrica, né, do cálculo em si, nem tanto, mas a parte de você entender um triângulo, entender o baricentro, o que é o baricentro, a gente tem um pouco, os alunos têm um pouco de dificuldade, tá certo? Então a gente vai aqui com tranquilidade, com bastante calma, para a gente entender essa partezinha aqui. Então, dado um triângulo qualquer, eu vou chamar aqui de A, B e C, vamos traçar aqui uma linha saindo do vértice B até esse ponto. E esse ponto aqui vai dividir esse segmento ao meio, ou seja, esse segmento aqui sai de um vértice e vai até o ponto médio do segmento que está à frente, tá certo? Nós temos esse pontinho aqui dividindo esse segmento ao meio, né? Então, esses dois tracinhos que aparecem aqui indicam que esses dois segmentos são iguais. Daqui para cá é igual a esse outro segmento, daqui para cá, tá certo? Esse ponto aí, lógico, eu vou chamar de M, né? Seria o ponto médio de AC. Isso aqui é a representação do ponto médio de AC. Então, esse segmento que sai de um vértice e vai até o ponto médio do outro, nós temos um nomezinho específico para ele, tá certo? O nome desse segmento aí é mediana. Então, a mediana de um vértice em relação a um lado seria o segmento que sai desse vértice e vai até o lado oposto, atingindo o seu ponto médio, tá certo? Mediana. Então, eu posso traçar a mediana também do ponto C, onde vai atingir o ponto médio de A e B. Não coloquei aqui para não ficar tão poluído, tá? E a mediana que sai do vértice A e vem até o ponto médio de BC. Então, todo triângulo, como tem 3 vértices, vão ter 3 medianas, tá certo? Então, aqui está o triângulo com as suas medianas. Sai de um vértice e vai até o ponto médio do lado oposto, tá certo? Mas nós estamos atrás do baricentro. Olha o que é o baricentro. É o ponto de encontro das medianas. Então, você traça as 3 medianas e elas vão se cortar em um ponto. Esse pontinho aqui é chamado de baricentro do triângulo, tá certo? Esse pontinho aqui recebe um nome especial de baricentro do triângulo. Ele coincide com o centro de massa de um triângulo. Ou seja, se você tiver um triângulo físico, né, um bloco de madeira que é em formato de um triângulo, alguma peça em formato de triângulo, e você pegar e traçar as medianas, o ponto de encontro é o centro de massa. Ou seja, você vai poder equilibrar esse triângulo nesse ponto aqui. Ele vai ficar equilibrado, nem vai cair para um lado, nem vai cair para o outro. Tá certo? Seria o centro de massa do triângulo. Ok? Esse pontozinho, né, nós denominamos de ponto G. Tá certo? Então, muita gente quer saber onde é o ponto G, muito famoso ponto G, está aqui o ponto G. Tá certo? É em ponto das medianas. Okay? Então, não tem mais segredo aqui. Todo mundo sabe agora onde é o ponto G. Ok?
Ok? Vamos lá. Outro detalhe em relação a baricentro e mediana é o seguinte. Aqui a mediana, né, qualquer uma delas, eu peguei essa mediana aqui, mas qualquer uma delas. Dado que o ponto, né, o ponto G, o ponto do baricentro, o ponto do baricentro divide essa mediana na seguinte proporção. 1/3 seria do baricentro até o lado oposto e 2/3 do baricentro até o vértice. Tá certo? Então, há essa proporção aqui, sempre, ok? Se a questão lá disser que esse comprimento aqui mede 9, então esse pedacinho mede 3 e esse outro pedaço mede 6. Tá certo? Se uma questão disser que a mediana do ponto B ao ponto médio de AC mede 18, por exemplo, é porque esse pedacinho aqui mede 6 e esse pedaço aqui mede 12, tá certo? Então, essa proporção aqui, ó, de 1/3 para esse pedacinho e 2/3 para esse, é muito explorado também em alguns exercícios. Então, tem que ficar também focado nessa situação, tá certo? Então, parte teórica do baricentro, né? Há muitas novidades aqui para alguns de vocês. O que é uma mediana, é essa proporçãozinha aqui, esse ponto de encontro, tá certo? Esse aqui é um ponto médio, então já vale aquela questão ali dos slides anteriores de ponto médio, tá certo? Então é bastante explorada essa questão aí de baricentro do triângulo, ok? Vamos passar para o próximo slide. Então, coordenadas do baricentro de um triângulo. Temos agora aqui um triângulo dentro de um plano cartesiano, tá certo? Lógico que eu coloquei ele no plano cartesiano, mas em algumas questões não vai ter nenhum triângulo, só vai ter as coordenadas, tá certo? Mas aqui para a gente visualizar. Então a questão é, como é que eu calculo as coordenadas aqui do ponto G, né, do baricentro do triângulo? Aqui eu tenho o ponto A com coordenadas 4 e 5, tenho o ponto B com coordenadas 7 e 2, tá? E o ponto C com coordenadas, né, 0 e -1. Então, está sobre o eixo Y aqui, -1. Ok? Esse plano cartesiano não está muito bem espaçado, não. Mas, enfim, isso aí vai ser o de menos. Tá certo? Então, está aí o triângulo, as medianas, né, e o ponto G ali, o ponto do baricentro. Ok? Então, seria como calcular a coordenada do ponto G. Ok? Está aqui desenhadinho aqui. Vamos lá. Então, a questão quer que você calcule as coordenadas xg, yg, tá? Às vezes coloca um B aqui no lugar desse G, mas eu prefiro colocar o G. Certo? Então, para eu achar a coordenada x do baricentro, não é difícil, né? É bastante tranquilo. O que vai complicar um pouco é na hora de interpretar, que a questão às vezes não dá as coordenadas do triângulo, dá a coordenada desse ponto médio, dá uma coordenada aqui, então você tem que calcular essa coordenada para depois achar essa, ok? Mas quando você tem as coordenadas do triângulo, como é no nosso caso aqui, é bastante simples. Você vai, para achar a coordenada x do baricentro, você vai fazer xa mais xb mais xc, desculpa, e dividir por 3. Ok? Somente isso. E para eu achar a coordenada y? Ora, mesma coisa, né? Só que agora com y. Ya mais yb mais yc e divide por 3, ou seja, é uma média aritmética das coordenadas. Então vamos aqui. Coordenadas do baricentro de um triângulo. Está aqui os nossos 3 pontos, né, do slide anterior. Um triângulo que tem coordenadas 4 e 5, 7 e 2, 0 e -1. Quais são as coordenadas do baricentro desse triângulo? Fazendo uma formulazinha, xa mais xb mais xc sobre 3. Tá? Fazendo a substituição, xa 4, xb 7, xc 0, dividido por 3. Então, xg fica 11 sobre 3. Nosso xg é 3,7, né? Poderia até ficar aqui, né? Dependendo da questão, poderia deixar em forma fracionária. Mas aqui eu fiz a divisão, tá? Agora, para a coordenada y,
que seria a mesma coisa, né? Você tem aqui YA mais YB mais YC sobre 3. O YA é 5, o YB é 2 e o YC menos 1. Faz o joguinho de sinal aqui, tá certo? Então você vai ter aí 5 mais 2, 7, menos 1, 6. Então, 6 sobre 3 e YG igual a 2, ok? Então temos aí o nosso ponto G, nossos pontos do baricentro, 3,7 para o X e 2 para o Y. Ok, pessoal? Aqui a nossa aulazinha conclui-se aqui, tá certo? Calcular coordenadas do baricentro de um triângulo e coordenadas do ponto médio. Nós temos algumas atividades no livro, que eu vou passar para o WhatsApp da turma, para que sejam resolvidas. Também vou colocar o prazo lá de entrega. Tá, ok? Qualquer dúvida na resolução dos exercícios ou na aula, pode mandar para o meu privado no WhatsApp, que eu vou estar respondendo. Bem, pessoal, encerra-se aqui a nossa aulinha. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigado pela atenção e lembrando, né, fiquem em casa, tá certo? Entendam a gravidade da situação. Tomara que essa doença não chegue aqui no Brasil como chegou em países como a Itália ou a Espanha ou até mesmo a própria China. Ok? Então se preservem. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Um abraço do professor Eduardo Silva e até lá. Valeu, pessoal.